Agora, o caso Master e o rescaldo da operação de ontem. A Polícia Federal aprofunda a investigação sobre a fábrica de dossiês de Daniel Vorcaro contra desafetos. Repórter Matheus Dias chegando agora com as últimas informações ao Jornal Jovem Pan. Qual estratégia que a PF vai usar a partir de agora? Já se sabe alguma coisa nesse sentido? Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. A PF agora tenta cruzar os dados, então, entre quem já foi descoberto para tentar descobrir, então, novos participantes. Isso porque cada vez que a PF cava mais fundo, Tiago, parece que descobre uma nova camada desse esquema criminoso de Daniel Vorcaro. No momento já tinham sido descobertos, por exemplo, outros grupos como um grupo armado dentro da organização do Banco Master, aquele braço armado de Daniel Vorcaro, assim podemos dizer, que fazia ameaças físicas e até violentas aos desafetos ali de Daniel Vorcaro. Depois foi descoberto esse primeiro grupo chamado de A Turma, inclusive. Depois um outro grupo chamado de Os Meninos. Esse que seria um grupo formado por hackers ali que invadiam sistemas, que monitoravam ali os desafetos a Daniel Vorcaro, esses pela internet, fiscalizando os perfis desses desafetos dele. Agora, um novo grupo foi descoberto a partir da última fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal ontem. Um grupo que era tido como investigado Thiago Miranda, naquele momento ele é um publicitário e era apontado como responsável agora pela Polícia Federal por contratar influenciadores digitais que eram pagos, os valores muito altos, segundo a investigação da Polícia Federal, cerca de 2 milhões de reais eram pagos a cada um desses influenciadores para que eles fizessem posts na internet atacando, então, a quem investigasse o Banco Master, muitas vezes até com notícias falsas envolvidas, muitas vezes com informações sigilosas dessas pessoas que eram divulgadas na internet para tentar atrapalhar ali quem tentasse investigar o caso Master e, eventualmente, claro, Daniel Vorcaro. Esses influenciadores, eles, por mais que fizessem parte do esquema, também muitas vezes eram feitos de reféns, viu, Tiago? Isso porque se não aceitassem participar do esquema ou ameaçassem sair dele, também eram ameaçados a ter as próprias informações sigilosas divulgadas na internet, muito parecido com o modus operandi até de algumas milícias, né, Tiago? A Polícia Federal, então, descobre mais uma função. São vários grupos de Daniel Vorcaro, grupos que têm influenciadores, que têm publicitários, que têm hackers, ex-policiais militares e até alguns ex-milicianos, alguns ex-bicheiros que foram apontados também pela Polícia Federal nesse esquema que ele ameaçava, coagia e tinha ali uma rede de informações muito restrita de qualquer um que fosse contra ele, viu, Tiago? Essa ramificação pode se ampliar com os dados de celulares, informações. A gente fica de olho. Até já, Matheus. Deixa eu chamar a Dora e o Vilela, já a Denise. Dora, eu vi até uma análise falando que é uma máfia que usava um banco para ser máfia, ou talvez mais máfia ainda. E as notícias chamam muita atenção em relação a isso, né? Pois é, essa é a avaliação dos investigadores, essa sobre a comparação com a máfia e o banco. A gente vê o tamanho, sabe o que me impressiona? É a falta de noção sobre os riscos. Muita gente diz do Vorcaro, né? Não, mas é porque o sentido da impunidade. Acho que não é só, é desconhecimento mesmo, é não entender como as coisas funcionam, porque uma rede com essa amplitude que ainda a gente parece que essa coisa, toda hora a gente diz, está só no começo. Por que a gente diz que está só no começo? Porque cada hora aparece um novo aspecto, aparece um novo grupo, aparece uma nova coisa. Então não é possível você montar uma rede com essa amplitude, com a participação de gente, de influenciadores, de gente que você não sabe nem quem é e que amanhã abre a boca e achar que não vai ser pego. Essa gente é que troca mensagem. Se os políticos, que são políticos, e gente experiente, está caindo no celular, feito mosca, porque é uma gente de uma geração que não trabalhava com essa história de mensagem, esse outro pessoal tem menos noção ainda. Então, evidentemente, que o que surpreende é esse cara que é dito como, nossa, mas ele é inteligente, montou inteligente coisa nenhuma. É um trouxa do ponto de vista institucional, porque monta um negócio enorme, com não se sabe quantas ramificações em todos os setores da vida
ameaçando pessoas, agredindo, achando que não vai fazer inimigo e que ninguém nunca vai pegar. Realmente, eu acho que esse senhor aí, além de bandido, não tem nada de inteligente. Ô Vilela, uma provocação talvez para você. Esses influenciadores são cúmplices ou vítimas? Olha, depende do grau de informação e do grau do que foi contratado com essas pessoas. Eventualmente, ser contratado para elogiar um banco é algo que não há problema nenhum. E eu não tenho dúvida que alguns influenciadores possam ter sido contratados da mesma forma que atores em propagandas, em comerciais de uma forma diversa, podem ter sido contratados com essa finalidade. Agora, o problema são os outros que eventualmente foram contratados com a finalidade específica de espalhar mentiras, de fazer com que as imagens eventualmente pudessem ser queimadas por conta de declarações e de notícias. Esses sim podem ter praticado crimes contra a honra e com isso poderão ser réus em processos criminais adequados referentes a esse tipo de questão. Agora, só uma coisa, Tiago, que vem me chamando a atenção é que desde que tivemos aquela primeira operação com Vorcaro em novembro do ano passado, já se passaram aí seus 8 meses, e a gente vai vendo que cada vez essa teia é maior. Me preocupa o tamanho ser tão grande, que os órgãos de investigação tenham dificuldade em promover denúncias efetivas e que possam ser capazes de colocar os criminosos na cadeia de uma forma efetiva. Talvez fosse o caso de haver algum tipo de fatiamento nesse tipo de ação, porque se for seguir realmente em toda teia que está sendo montada e com as informações que já vieram à tona, a gente vai ficar tendo operação atrás de operação por 1, 2, 3 anos e com isso esses investigados ainda não vão ter se tornado réus. E, Denise, um outro ponto, a cada passo dessa investigação, o setor financeiro se pronuncia porque há uma preocupação, né? Porque é um banco que foi usado para todo tipo de crime. De que forma a Febraban, por exemplo, se coloca? Ela divulgou uma nota hoje à tarde, Tiago, defendendo as autoridades que investigam todo o escândalo do caso Master, que buscam preservar a solidez, estabilidade e confiança do sistema financeiro nacional. E, nesse contexto, a Febraban considera de extrema gravidade as informações objeto da investigação da Polícia Federal, veiculadas em decisão judicial do STF, sobre a elaboração dos dossiês envolvendo jornalistas, representantes do sistema financeiro. Os fatos noticiários geram indignação por ocorrer em um contexto em que autoridades, associações setoriais e agentes de mercado atuaram com firmeza para proteger a estabilidade do sistema financeiro, incluindo medidas relacionadas à governança e ao funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito. E vale lembrar que essa atuação dos influencers tentando defender o Master e tentando buscar acusações, difamação contra pessoas que criticavam todo esse escândalo, todo esse esquema criminoso, ocorreu depois dessa primeira operação sofrida por Vorcaro, que foi citada pelo Vilela. Então, se os influencers não sabiam, eles eram mal informados, eles não sabiam da história toda do que estava acontecendo com o Master, o grau do escândalo que já estava surgindo naquele momento, ou eles foram ingênuos em acreditar que o Master, de fato, tinha trabalhado da forma correta. Então, tudo isso veio depois e causou estranheza até o fato de Vorcaro ter demorado para ser preso efetivamente. Ele usava a tornozeleira, mas a gente percebe agora que ele tinha muita capacidade de influência, de buscar apoio nos vários setores, nas várias ramificações dessa organização criminosa.